Como fazer lavagem cerebral em si mesmo e se tornar irreconhecível. O que eu vou falar nesse vídeo, você nunca viu em curso nenhum. Anota isso, você nunca viu em curso nenhum. Então assista esse vídeo, pega um papel, uma caneta, porque o que tem aqui, cara, é ouro. E eu prometo pra você que se você assistir esse vídeo até o final, alguma coisa na sua vida vai mudar. Beleza? Vamos lá. O que é fazer a lavagem cerebral? É basicamente a gente fazer uma mudança nos seus pensamentos. A gente vai tirar o que é ruim e colocar coisas novas. Porque muitas vezes você quer fazer algo, você quer construir algo, você quer mudar algo, mas você não consegue devido a pensamentos e ideias que acabam ocupando muito espaço na sua mente e não deixam aquelas novas ideias entrar, aqueles novos pensamentos, aqueles novos comportamentos entrarem. Então, a lavagem cerebral, basicamente, a gente vai lavar, vai limpar o que tem de ruim ali e vamos colocar coisas novas ali. Entendeu? Por isso que você vai ficar irreconhecível. Vamos lá, a gente tem aqui, ó, antes de começar esse vídeo, o exemplo do elefante. Se um elefante, ele cresce acorrentado por uma estaca de madeira e uma corrente na sua perna, ele cresce dessa forma, ele cresce acreditando que ele não consegue se soltar dali. Quando, sei lá, ele já tá com 4 metros de altura, pesando 1 tonelada, mas ele não se solta disso aqui. Por quê? Porque desde que ele cresceu, na cabeça dele, ele foi condicionado que ele não consegue se soltar aquilo ali. Então, você vê que o elefante, ele está vivendo de forma inconsciente. E muitos de nós vivem de forma inconsciente. A gente acredita em coisas, a gente tem ideias, a gente, sabe, vive no modo automático. Isso é viver de forma inconsciente. E acaba que você tem algumas travas, algumas amarras que funcionam da mesma forma do elefante. Por isso que a gente vive de forma inconsciente. E o que molda essa vida nossa dessa forma, né? Acaba nos tornando inconsciente. Vamos lá. A gente vive em sociedade e essa sociedade ela tem costumes. Esses costumes podem ser positivos ou negativos. Vamos ser sinceros, no Brasil a maioria é negativo. Então muitos de nós temos uma gama de pensamentos, uma gama de comportamentos que acabam nos influenciando para decisões ruins, para falta de resolução de problemas e comportamentos ruins. Já falando nisso, em decisões, eu tenho um vídeo sobre decisões, se eu não me engano, o terceiro ou segundo vídeo do canal. Dá uma olhada lá que esse vídeo tá top também, é um vídeo de, porra, de mudança. Tá lá, legal pra caramba. E a gente tem a viver como sociedade de costumes positivos, né? E entendendo isso aqui, vamos lá. A gente vive no inconsciente, vamos partir desse pressuposto. Vivemos no inconsciente. O que decide isso? Sociedade. Costumes positivos e negativos. Mas a maioria é negativo. Então é o que a gente pensa, o que a gente fala, a forma que a gente se comporta, meio que tudo é moldado por isso. E a gente não percebe. E esse não perceber é viver no inconsciente. A gente acaba sendo um elefante preso por uma corrente com uma estaca, onde não tem perspectiva nenhuma, sendo que a gente pode se soltar a qualquer hora. Mas por não ter essa consciência, a gente acaba vivendo dessa forma. Vamos lá. Você é ou todo mundo é? Quando a gente cresce, a gente começa a viver em sociedade, a gente cria costumes, a gente acaba vivendo isso aqui, o todo mundo é. Vou comprar um carro porque todo mundo compra. Vou comprar uma casa porque todo mundo compra. Não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que é um padrão. Vou fazer uma viagem para Europa porque todo mundo já fez uma viagem para Europa, beleza? Mas agora eu te pergunto, e se você quiser ir para o sul da África, em vez de ir para Europa? Você é todo mundo? Você fez porque todo mundo quis ou porque foi do seu interesse? Ou porque você viu alguém te influenciou? Você entende que acaba que esse todo mundo é, ou pode ser até todo mundo faz, ou todo mundo pensa, todo mundo diz, acaba te influenciando indiretamente? Ou você vai fazer a favor, ou você vai fazer contra a maré. E o problema aqui não é se todo mundo faz ou todo mundo deixa de fazer. O problema aqui é o que a gente volta aqui, ó. É positivo ou é negativo esse todo mundo é? Na maioria das vezes é
negativo. E isso é o padrão de consciências que a gente precisa desenvolver para sair desse modo inconsciente. Vamos lá que eu vou explicar isso tudo direitinho e acredito que esse vídeo vai ficar grande pra caramba. Vamos lá. Vamos partir do pressuposto do você é. Você já não é mais todo mundo, agora você é. A decisão que você toma, o que você escolhe pensar, é decisão, pensamento. O que ocupa sua mente é você. Você decidiu isso. Mas como você decidiu isso? Como você se liberta? Como você trabalha em cima disso? Vamos lá. Vou dar um exemplo. A gente trabalha em cima disso no que você acredita ser. Beleza? Exemplo padrão aqui do canal é Alexandre o Grande. O que eu puder dar de exemplo dele eu vou dar. Não interessa. Alexandre o Grande ou só Alexandre. Alexandre, ele tem uma situação um pouco marcante, que é o seu nascimento. Aí a pergunta que fica, eu vou explicar isso, mas a pergunta que fica é: Alexandre o Grande, ele é grande e foi o conquistador porque ele é ou porque influenciaram ele que ele seria isso? Isso aqui é uma boa pergunta e acredito que a maioria de vocês não sabe a resposta. Mas vamos lá. Alexandre, ele era filho do rei Filipe II da Macedônia. Filipe II da Macedônia e Olímpia, que era a mãe. Olha só, no entanto, sua mãe Olímpia acreditava que seu pai era Zeus. E dizia isso ao seu filho. Ela falava pra ele, ela dizia: você é filho de Zeus. Influenciado a crer que ele tinha uma origem divina, Alexandre foi posteriormente proclamado filho de Zeus Amon, no Egito. Olha isso. Então, ele era o conquistador porque ele é ou porque influenciaram ele? Provavelmente, pelos fatos, pela biografia dele, Alexandre foi influenciado. Porque ele tinha origem divina. Agora, imagina você nascer e crescer numa família onde a sua mãe a todo momento fala que você é filho de um deus. Imagina a cabeça de Alexandre. Qual que era o seu potencial? O seu pensamento de potencial, o que ele podia alcançar, o que ele queria, o que ele podia ter de glória. Porque ele acreditava que ele tinha origem divina. Se não tivesse essa crença aqui, ele poderia se limitar. Mas como ele cresceu com sua mãe falando isso, influenciando ele dessa forma, o potencial de Alexandre se tornou imensurável por causa de sua crença. Então ele se comportava de acordo. Como as histórias dos deuses, ele se comportava como um. Por mais que ele tinha suas falhas humanas. Mas na questão de conseguir seus objetivos, ele se comportava como um. Seu pensamento, seu comportamento, sua mentalidade. Ele se comportava como um. Não tem. Por causa da sua origem divina. Esse aqui é o Império Macedônico. Esse aqui era a Macedônia, ó. Essa aqui é a Macedônia, ó. Antes de Alexandre. Olha o tamanho disso, depois de Alexandre. Olha o tamanho desse mapa. É basicamente uma Europa. Subir mais um bocadinho aqui, a gente tem a Europa. Mas olha essa parte. Ele dominou até a Índia. Que provavelmente aqui é a partezinha da China. Ó, o Egito ele dominou. E ele construiu estradas, todo mundo falou grego. Ensinou, propagou o grego, né, pela região. Ele propagou cultura. Ele mesclou culturas no seu império. E Alexandre fez isso muito novo. Se eu não me engano, Alexandre morreu entre com 28 a 30 anos. Acho que até menos. Teve uma situação e ele acabou morrendo. Mas o cara tão novo, conseguiu isso tudo. Ah, mas ele era filho do rei. Não, veja bem. Se ele não tivesse esse pensamento aqui, ele não teria conquistado isso daqui. Ah, ele era filho do... Não, mano, olha o império do pai dele. Era esse aqui. Olha o império dele. Em poucos anos de guerra. Poucos anos de fervor. Poucos anos de vou conseguir o meu objetivo. Então, isso é sobre mentalidade. Isso é sobre o que você acredita. Isso é sobre crença. E, pô, esse vídeo tá foda. Vamos lá. Pegou o exemplo de Alexandre. Eu mostrei pra vocês o poder de uma influência, né? E principalmente uma influência forte. Isso aqui é o poder de uma influência forte. Isso aqui é o exemplo de uma influência forte. Vamos lá. Opiniões. O que você acredita ser é baseado em opiniões. O que Alexandre acreditava ser é baseado em opinião da mãe dele, uma opinião pública.
mas que veio da mãe dele. Ou seja, veio de alguém. Opinião sempre vai vir de alguém. Então o que você acredita ser, infelizmente, o que você acredita ser vai vir da opinião de outra pessoa. Cabe a alguns ter opiniões boas e outros ter opiniões ruins sobre você. E isso é um problema, porque quando você nasce, você não sabe. A gente não sabe. Então alguns vão ter excelentes pais, que vão te dar ótimas opiniões e sempre construtivas, e alguns vão ter pais horrorosos, que vão te dar opiniões ruins e que vai te atrapalhar. Aqui não é um fato para julgar o pai e a mãe, mas pra gente ter essa consciência. Vamos lá, essas opiniões: cultura, família e indivíduo. Ou seja, você vai ter opinião da sociedade que te cerca, da escola, do trabalho, do barzinho, da convivência, da sua família e do indivíduo, que é o quê? Essa opinião do indivíduo é uma opinião sua mesmo, que você vai mesclar o seu ambiente, a sua família, você mescla tudo e tira uma opinião dali. Só que se você só tiver opinião ruim e opinião ruim, a sua opinião vai ser ruim, entendeu? Agora, se você tiver uma positiva e uma negativa, talvez você crie um contraponto. E se você tiver positivo e positivo, você vai seguir positivo. Então isso tem uma influência direto direto, né, na tua mentalidade, na tua crença, né? E você logo sente que você deve algo. Por você ser influenciado pela cultura, pela família, você sente que você deve algo. Isso é posto na sua cabeça. Você tem que, tipo, é como se você tivesse que pagar alguma coisa, entendeu? E a forma que você encontra isso é o quê? Você retribui, repetindo o ciclo. Por exemplo, hoje, as crianças na escola, adultos e, sei lá, política, isso aqui é a lavagem cerebral que fazem, né? Essa tentativa de botar o comunismo na cabeça das pessoas. Todo mundo é meio comunista, por mais eu sou capitalista. Não, mano, você vai ter ideias comunistas porque isso foi imposto ali sem você perceber. E isso acaba acontecendo. Você retribui esse ciclo porque você sente que você deve algo. Logo, você foi condicionado. E isso te torna, aqui ó, o exemplo do elefante. Você é inconsciente. Porque você já está condicionado. Aí você fica repetindo o ciclo. Ou seja, você fica repetindo o que você aprendeu, não pensa sobre e acaba vivendo no modo automático. E a gente pode voltar aqui, ó, quando eu falo cultura, indivíduo, família. Vamos lá. Aí você vai pegar. Você vai pegar essas crenças, né? Vai absorver. Provavelmente inseguranças, gosto musical, músicas e até mesmo a sua área profissional. Isso aqui vai influenciar diretamente isso aqui. Por quê? Como você vive no automático, você absorveu tantas opiniões que o que acaba decidindo por você são essas opiniões. E você não percebe que foram opiniões, entende? Você não percebe que isso está embutido em você. Você não percebe que isso talvez não seja você. Porque você não fez contrapontos. Você só assimilou, misturou e tira algo disso. Você não fez uma análise crítica disso. E por isso que a gente fala que é viver no inconsciente ou viver no modo elefante. Beleza? Estabelecemos já o que é o modo elefante e esse poder de opiniões tem na nossa vida. Beleza? O que você acredita ser está ligado diretamente nessas opiniões. A gente tem o exemplo de Alexandre, que acredito que ficou claro, né? E agora vamos lá, vamos continuar. Você, se suas opiniões, você agora, fez uma outra reflexão, percebeu, o que tem na minha cabeça não presta. O que foi colocado em mim não presta. Você precisa buscar novas opiniões ou novas referências. Isso aqui é a base da lavagem cerebral. Isso aqui é a base da mudança, é a base de você se tornar irreconhecível. Novas opiniões. Você pode usar de opinião, sugestão, crença, beleza? Vamos lá. Essas novas opiniões, elas vão vir sem vícios destrutivos à alma. Por quê? Veja bem, o que é um extremo negativo, é ruim, porque te leva pra ponta, te isola. E o que é um extremo positivo também é ruim, porque é fora de realidade. Beleza? Muito negativo e muito positivo é problema. Anota isso. O vício, sem vício destrutivo para a alma. O que são esses vícios que são bons para a alma, na verdade, né? Eles são o caminho do meio, que é o equilíbrio. Você tem noção que ele tem um lado ruim
mas ele também tem um lado positivo. E você vai buscar o equilíbrio nisso. Você vai buscar o equilíbrio. Beleza? Você buscando o equilíbrio, você não causa algo destrutivo à sua alma, algo destrutivo ao seu ser. É algo que provavelmente vai te elevar e vai te engrandecer e vai sempre subir. Você vai sempre se elevar. Porque é algo bom, não é algo destrutivo, não é algo que te estagna, né? Nas pontas. Beleza? O positivo ainda é bom, mas você tem que tomar cuidado para não chegar muito à ponta dele. Beleza. Achamos esse equilíbrio, agora nós eliminamos essas opiniões negativas, porque elas são as mais destrutivas. Sem opiniões negativas. Não absorve isso. Porque a partir do momento que você deixar as opiniões negativas de lado, pegar o caminho do meio e algumas positivas, né? O exemplo de Alexandre, ela é uma super positiva, mas ela é um extremo, e você vê que o resultado foi extraordinário, mas a troco de quê? Entendeu? Vamos lá, ó. Sem opiniões negativas, você vai começar a viver consciente. Ah, começou a falar mal de você, começou a falar alguma besteira, porra, sei lá, começou a incentivar o errado. Corta. Sai de perto. Vaza, sei lá, tá vendo uma série, para de ver, entendeu? Porque você vai começar a viver no consciente. E esse viver no consciente, de forma consciente, ele vai criar um efeito borboleta na tua vida extraordinário. Porque numa renúncia aqui, ele cria outro caminho aqui. Que daí vai fazer outro caminho aqui e muda a sua vida por completo. Justamente uma coisa que você renunciou, você deixou de ouvir, muda a tua vida por completo. Às vezes você quer tomar uma decisão que você considerou boa para si mesmo e uma pessoa, ela ia criticar, alguém ia criticar, ia destruir aquela opinião que você criou e que você vai seguir porque você gostou. Logo quando ela começou a falar, você cortou. O que você fez, você cortando essa opinião negativa? Você manteve um novo caminho. Porque por padrão, você poderia ouvir essa opinião negativa e se manter no mesmo fluxo. Então esse é o efeito borboleta. Uma decisãozinha que você tomou aqui, provavelmente ela vai ter um impacto gigantesco na tua vida lá na frente. E isso é viver consciente. É você ter noção desse efeito borboleta. É você ter noção de que talvez uma renúncia ou silenciar alguém, ó, aqui, cortar uma relação, deixar de ouvir uma opinião, deixar de ver algo que vai te influenciar, deixar de ver lá na frente, essa renúncia acabou contribuindo para algo grandioso. E isso é viver de forma consciente. Que daí, a partir desse momento, você tá, tipo assim, você tá falando que não vou conseguir, então as pessoas negativas vão ter que cortar na minha vida. Cara, vamos lá, por partes. Você já tomou ciência disso aqui, você já viu consciente. Quando você obtiver o resultado, a opinião, ela vai virar crença. Depois de obter o resultado, a opinião vira crença. Você acredita nisso. Agora, né? Aí a gente tem os dois pontos. A crença positiva e a crença negativa, e tem um caminho do meio. A maioria das crenças é negativa. Por quê? Porque a maioria das pessoas escuta e executa, e todo o caminho, todo o resultado é percorrido por isso. Tá entendendo? E acaba virando uma crença. A crença é algo que já enraizou. É algo que já deu resultado e já enraizou em você, entendeu? Tipo, eu vou fazer X, vai acontecer isso. Por quê? Porque você tem a crença, você acredita nisso. E é diferente de uma opinião. Uma opinião ainda não teve ação. A crença já teve a ação. Beleza? Aí você vai ter crença sobre família, dinheiro, amor, cultura, amizade, sociedade, e vai embora. Você vai ter crença sobre isso tudo. E escolher crenças é treinar. Entendeu? E escolher crenças é treinar. Por isso que eu falei. A crença, ela já envolve a ação. Opinião não, mas a crença envolve a ação. E aqui, ó, que eu falei dos vícios da alma, esqueci de voltar nessa parte aqui. Ficou faltando uma parte. Mas vamos lá, vou voltar. Ó, sem vício destrutivo à alma. O que são vícios? Aristóteles vai falar, né? Os vícios causam uma desarmonia, impedindo
o pleno desenvolvimento das virtudes que levam a uma vida boa e feliz. É o ponto do meio. Ó, impedimento e o pleno desenvolvimento das virtudes que levam a uma vida boa e feliz. Para Aristóteles é o ponto do meio, que foi o que eu expliquei aqui anteriormente. Ou seja, uma vida à base de vícios, né, que são coisas destrutivas, e à base de opiniões que você já formou e você segue, porque virou crença, isso acaba sendo destrutivo. Mas se você tiver consciência e encontrar esse ponto do meio, você consegue desenvolver virtudes. E isso leva a uma vida boa e feliz. Aí tem virtudes da alma, virtudes se eu não me engano, do conhecimento, acho que é da inteligência. Aí pode pesquisar a parte, porque não cabe nesse vídeo agora. Vamos lá. A partir disso aqui, encontrando equilíbrio, você vive sem independência. E esse sem independência aqui já virou uma crença. Que você treina, tá ligado? Você treina porque você tem a ação. Você tem a opinião, aí a partir do momento você faz a ação. Sem independência. Beleza? E, cara, se você tiver dependência, ó, vamos lá. Se torna um ciclo vicioso, que foi o que eu expliquei aqui em cima. Opiniões negativas aceitas, formam uma visão de mundo. Aí você tem a direção da crença, ao contrário, não funciona. Essa visão de mundo vai seguir de acordo com a crença, porque ao contrário, ela não funciona. É tipo uma falange, tá ligado? Se os cavaleiros, né, acreditam que é pra ir pro norte, mano, você pode fazer o que for, eles vão pro norte. Entendeu? E você entra num ciclo vicioso. Já até, ó, apontei aqui. Então, ó, a direção da crença, ao contrário, não funciona. Então você tem que saber treinar a sua crença. Se você não treinar a sua crença, não direcionar ela de forma certa, você não consegue ir ao oposto dela. Se você recebe muitas opiniões ruins e você age de acordo com aquilo ali, sua crença já está direcionada para algo. Agora, se você quer mudar, você quer fazer uma lavagem cerebral em si mesmo, você se precisa pôr opiniões positivas, mas não só pôr elas, mas você precisa praticar. Porque a partir do momento que você praticar elas, você consegue mudar a direção da sua crença. Porque de nada adianta você ter e não agir. Você não tomar ação. Você precisa treinar, você precisa escolher e treinar. Porque daí vira uma crença, e daí ela ganha força, e daí você muda. E daí nasce o novo eu. Daí nasce o novo homem, a nova mulher. Porque é no pensamento, é na tua crença, é na ação. Beleza? E essa ação, ela, cara, a crença positiva, ó, a opinião que se tornou crença e a ação, sabe no que ela vai ser baseada? Ela vai ser baseada em buscar a verdade. Isso aqui é fato. Ah, não sei o que, meu irmão. Se pra aqui não tá legal pra você, sai fora. Ela vai buscar a verdade. O que é buscar a verdade? Repetição e novas emoções. Isso aqui vai estar junto. A alma humana, entenda uma coisa, a alma humana, o ser humano, quando ele tá bem instruído, a alma humana, ela tende a buscar a verdade. Ela tende a buscar o que é bom. Ela tende a buscar coisas que irão engrandecer o ser humano. E isso gera novas emoções. E essas novas emoções acaba criando um ciclo de repetição, que é a sugestão, a crença e o ambiente. Ou seja, você vai receber sugestões, porque você já está buscando a verdade. Então essa verdade vai te entregar algumas sugestões. E você agindo, ela vai virar uma crença, e daqui a pouco você está moldando o seu ambiente. Então você vê que funciona como um ciclo. Funciona como um ciclo. Não tem pra onde correr. Vai ser sempre um ciclo. Ou vai ser um ciclo negativo, ou vai ser um ciclo positivo, que é o que a gente busca. Então essa busca direcionada da verdade, a gente vai ser levado a isso. Aqui, ó. De opinião a crença. Solidificação de uma mesma opinião. Entendeu? A crença é isso. Solidificação de uma mesma opinião. Expliquei isso ali, né? Achei que tinha passado batido, mas vamos lá. Ó, aqui, ó, de opinião a crença. Você vai passar a acreditar no que quer. Ou seja, você vai escolher o que você quer. Você vai começar a ter poder de ação. Você vai sair do modo inconsciente para o modo consciente. Você vai se rodear de boas opiniões. Porque aqui, cara, aqui é opiniões positivas e opiniões equilibradas. Sem opiniões negativas e destrutivas. Essas opiniões aqui, você vai começar a praticá-las e logo elas vão virar crença. Você vai ter opinião forte, a prática que virou crença, que daí vai gerar uma emoção,
E essa emoção vai gerar um ciclo repetitivo. E essa emoção ela é baseada na verdade. Porque tudo isso aqui é baseado na verdade. Em verdades universais do ser humano. E logo, a gente chega aonde a gente quer chegar. Você vai criar uma nova autoimagem. Porque você tem novas opiniões, novas crenças, novas ações, novas emoções e resultados desejados. Isso aqui é o que a gente busca. E um exemplo disso, né, de uma nova autoimagem é o Thorfinn. Ele é uma criança inocente, um adolescente conturbado e perturbado, e depois um adulto redimido. Porque nas 3 fases dele aqui, ele teve mudança de opiniões e de crença. E o meio que ele estava inserido contribuiu provavelmente para isso. Um meio inocente, um meio sujo e depois um meio de redenção. Você cria uma nova autoimagem. E a partir do momento que você começar a fazer isso aqui, o que eu falei antes, essa nova imagem surge. O seu novo eu. E esse novo eu, ele é consciente. Isso é a lavagem cerebral. Isso é fazer uma lavagem cerebral em si mesmo. É fazer uma autoanálise. E nisso a gente consegue chegar e fazer a nossa lavagem cerebral e se tornar irreconhecível. Por quê? Porque antes você tinha algumas opiniões, você já tinha algumas crenças, você tinha algumas ações, né, que geravam emoções, e você tinha resultados. Só que o resultado era X. Agora os resultados aqui são Y. Logo, você cria uma autoimagem sobre você mesmo, sua autoconfiança. Sua autoconfiança, tipo, ela sobe de modo absurdo, porque a partir do momento que você faz o que você deseja, e aquilo tem um resultado positivo de acordo com a verdade, maluco, você é imparável, você pode se tornar um Alexandre na tua vida. E o que foi dito aqui, e o que foi ensinado aqui, eu garanto pra vocês, nenhum curso ensina isso, nenhum curso ensina isso. Então eu tô disponibilizando isso de graça. Porra, tô construindo isso pra vocês. O que eu peço é a inscrição e o like no vídeo. Se possível, compartilhar. Beleza? Vídeozão foda pra vocês. Se seguir, arrisca isso aqui e entender isso aqui, arrisca. Mano, você vai ser o novo Alexandre. O novo Alexandre, eu te garanto. Eu apliquei isso aqui na minha vida. Isso aqui é o que funciona. Isso aqui não é curso, isso aqui não é técnica. Porra, irmão, isso aqui é... Meu irmão, isso aqui eu tô passando pra vocês o caminho das pedras. É só fazer. Beleza? É só tomar consciência e começar a fazer. Que isso aqui vai te dar um resultado absurdo. Agradeço por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreve aí no canal.